Pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vou fazer uma comparação, fazer uma escolha da qual terá sido a maior seleção do basquete americano em todos os tempos. Deixo já de antemão a dica para vocês verem aquele vídeo que eu fiz a respeito da melhor seleção brasileira de todos os tempos, do futebol, obviamente. Nesse vídeo eu comparo especialmente as seleções de 58 e 70, que são as duas finalistas, né? Sem não antes fazer as menções devidas às outras seleções campeãs, a seleção de 50, de 38 e de 82, principalmente, que foi, acho que, a terceira colocada naquela minha lista. Então, uma das coisas que eu disse ali foi que justamente o Brasil não é o país do futebol como se vende, né? Porque muitos dos fatores que eles incluem não são verdadeiros, mas em se tratando de seleções, em se tratando de equipes montadas representando um país, além de o Brasil ter a melhor de todos os tempos, vai ter ali 2, 3 entre as 5 melhores. Então, nenhuma outra seleção, nenhum outro país do mundo conseguiu montar tantas seleções históricas quanto o Brasil. E históricas no mais alto nível falando. Do mesmo modo, e aí muito mais do que o Brasil no futebol, os Estados Unidos são o país do basquete e, claro, por mais que você tenha tido seleções excelentes em diversos países, ninguém chega perto ao que esses caras já produziram e continuam produzindo, mesmo quando mandam aquilo que seria a terceira equipe, né, deles, é o suficiente para ser a melhor do mundo, né? Então não dá nem para comparar no nível, mas em se tratando dos times mais memoráveis, né, os Estados Unidos, exemplo do Brasil, é o que montou 2, 3, 4 seleções históricas para você falar para gerações, para sempre, né, comentar aquelas equipes. Então hoje, eu poderia até colocar qual é o melhor Dream Team, não sei ainda qual o título que eu vou colocar no vídeo, se qual o melhor Dream Team ou qual foi a grande seleção do basquete americano, enfim. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é de onde surgiu essa história de Dream Team, né, essa alcunha, Dream Team, e também precisamos entender o contexto histórico a respeito do porquê de aquela reunião de 92 ter sido tão histórica, emblemática, este termo ter sido, como se diz assim, se tornado um sinônimo daquela equipe e desde então todo time americano é chamado de Dream Team como quase que sinônimo de seleção americana de basquete, mas muitas vezes, na maioria das vezes, deixa a desejar no comparativo, né? Então, quando você pensa nos times que vieram nos Estados Unidos, por exemplo, a partir da Olimpíada de 2000, eles ganham aquela Olimpíada, né, na Austrália, mas na sequência eles perdem o Mundial de 2002, perdem a Olimpíada de 2004 e o Mundial de 2006 também. Então, foi um momento entre o final dos anos 90, né, comecinho dos anos 2000, e aquela final da primeira década dos anos 2000, em que os Estados Unidos havia perdido a hegemonia. Nunca se questionou que eles tinham individualmente o melhor número dos melhores jogadores do mundo. Inclusive, sempre foi surpreendente mesmo nas derrotas. As grandes equipes que a Argentina montou nesse período, os países do leste europeu, têm seu valor histórico, como eu mencionei, mas aquelas 3 derrotas sequenciais dos Estados Unidos é muito mais, aí sim, diferente do que a seleção brasileira nas Copas, é uma derrota deles mesmos, né? Ora por má organização, ora por não se dedicar, ora por não trazer 1, 2, 3 jogadores que seriam chave, porque acharam que não precisavam, que já tinham feito, tem muito disso também. A dificuldade desses egos, né?
o técnico do Dream Team de 92 falou, inclusive, que a dificuldade que ele tinha era em equalizar a mentalidade deles em não é um All-Star Game, né, mas também não é as finais da NBA, então eles acharem um ponto de equilíbrio, que não é um All-Star Game para ficar lá brincando, e são os colegas, ele faz ponte aérea, ele rodízio de quem vai pontuar. Obviamente também não é as finais da NBA, ou seja, eles não enfrentavam ali a possibilidade de serem defrontados como melhores do mundo, mas como equipe eles tinham a obrigação de ganhar no sentido de que fazer jus a essa história do basquete americano que vai sempre perdurar. Por mais que você tenha hoje na NBA vários craques de várias partes do mundo, os americanos seguem sempre sendo os principais. Então, em 2008, quando monta-se um time muito histórico, que tinha Dwayne Wade, que estava na sua melhor fase, Carmelo Anthony, mas principalmente Kobe Bryant e LeBron James. Eu vou deixar, fiz naquele vídeo, LeBron ou Kobe, uma sugestão a respeito desse documentário dos Jogos Olímpicos de 2008, no qual você tinha ali realmente aquele que era o maior do mundo, pós-Jordan, e aquele que vinha emergindo com todos os sinais de suplantar ele e eventualmente lutar pelo trono de melhor de todos os tempos. Então, como é que foi reunir esses dois caras, né? Só que Kobe e LeBron, naquele momento, estavam nos seus auges. O problema é que o redor não fazia tanto justo. Você tinha aqui um Chris Bosh, que é um grande jogador, Dwight Howard, você tinha Jason Kidd já envelhecido, mas muito bom, e alguns outros ótimos jogadores, mas você não tinha os 12 no mais alto nível, você não tinha nem ali, eu posso dizer que os quatro, né, que eu havia mencionado, Kobe, LeBron, Carmelo e Dwayne Wade, que eram realmente de primeiríssima linha, mas Carmelo e Dwayne Wade não vão entrar para a lista final dos melhores de todos os tempos, ao passo que LeBron e Kobe sim. O problema, então, como eu disse, nesse comparativo, se você for comparar 2008, que foi conhecido como Redeem Team, ou seja, time da redenção desses fracassos anteriores, né? The Redeem Team. Então faz uma brincadeira com o som de Dream Team, mas ele ficou conhecido como time da redenção. E aí, em 2012, por esses mesmos nomes, Kobe, LeBron, o próprio Dwayne e outros, você tem um momento em que eles já entram novamente naquela estatura, né, já recuperaram o prestígio, e ficou se falando demais naquela época. Porque também em 2012 eram os 20 anos da Olimpíada de 92, então por ser ano redondo sempre se celebra, né? Acredito que em 2022 vai falar-se muito do Dream Team. Então ficou a comparação. Será que esse time ganharia, perderia? E aí os próprios jogadores americanos, né, daquela seleção, Kobe, o LeBron, eles não chegaram a falar que venceriam, que eram melhores, mas sugeriram isso de alguma forma. A imprensa o tempo inteiro instigando, fazendo perguntas para os caras jogando lá, então era uma forma também deles responderem a essa injeção, né? E, de todo modo, a campanha dos Estados Unidos em 2012, embora invicto, embora, obviamente, ouro, mas não foi aquela campanha avassaladora, o que deu muita margem para dizer que o Dream Team só um, que o de 92 é inigualável, insuperável, né? Então, agora eu vou remontar um pouquinho para vocês da história do basquete americano em se tratando das seleções, pouquinha coisa, mas deixo a sugestão para vocês verem o vídeo que eu fiz há um ano atrás, mais ou menos. Por que Oscar Schmidt não foi para a NBA? Que os caras adoram contar que ele não foi por amor ao Brasil, porque era proibido de quem jogasse na NBA atuasse por suas seleções. E que ele fez isso, né? Então eu questiono esse argumento dele, explico, detalho muitas coisas ali, mas eu falo também sobre essa regra, no que ela consistia e quando ela começa a ser quebrada, né? Que é fundamental para nós entendermos o que eu vou
colocar aqui para essas comparações que nós vamos fazer. Então, já no meados dos anos 80, 88, 86 começa a discussão, mas em 88 os Estados Unidos têm uma derrota bastante importante nas Olimpíadas de Seul, e também depois tem aquele Mundial de 90. Então era uma situação próxima à que seria em 2008. O Redeem Team recupera o prestígio daquela geração pós-Michael Jordan, e representou uma recuperação, e em 88 estava se tendo uma situação muito próxima. Tinha perdido os Jogos Pan-Americanos de 87 para o Brasil, final para a União Soviética, da Olimpíada. Eu sempre confundo se é a Olimpíada ou a Copa do Mundo de basquete, porque eles são separados por 2 anos, a exemplo do futebol. Mas eu acho que a derrota mais emblemática foi a de 88, que é ali que se decide que a partir de então iria mudar a lei, a normativa, a regrinha, e permitir que os jogadores de NBA participassem. O que era essa regrinha? Dizia-se que jogadores profissionais de basquete não poderiam atuar por suas seleções. Mas o termo profissional parece estranho para nós, se nós pensarmos que o próprio Oscar, como eu mencionei, mas outros grandes jogadores americanos já haviam migrado para atuar na Espanha, para atuar na Itália, que tinham campeonatos profissionais cujos salários eram enormes, inclusive até maiores do que se esses jogadores fossem para a NBA como role players, ou seja, você ser um participante de um time da NBA te daria muito menos grana do que você ser uma estrela na Europa. Então essa ideia do profissional data de muito anteriormente, de décadas anteriormente, e esse termo foi sendo defasado. É parecido com o que acontece no tênis, quando no ano de 1968 muda-se a regra para aquela chamada era aberta, ou seja, os profissionais poderiam participar dos Grand Slams. Então quem se profissionalizasse anteriormente não podia jogar Grand Slam. É mais ou menos a mesma ideia. Só que o tênis mudou isso lá já no final dos anos 60, ao passo que essa regra para a seleção de basquete só foi mudar no final dos anos 80. Então havia ali uma discrepância entre profissional estrito sensu e o que é ser profissional de levar a vida numa profissão. E por conta disso mudou-se a regra, somada aos vexames que já vinham acontecendo. E aí eles fecham essa regrinha para o início de 1991. No início de 1991 é anunciado que a partir de então a NBA poderia representar os seus jogadores nas seleções. E é nesse início de 91 que a Sports Illustrated faz uma capa essa que vai gerar essa alcunha, e que a gente pensava que era do time de lá, mas não é nem na Olimpíada, já um ano e meio antes. Então essa é a capa da Sports Illustrated, 1991, dia 18 de fevereiro de 1991, como vocês podem ver aqui. Você tem Charles Barkley, que era ala, o Shaquille O'Neal, que era Patrick Ewing, que era pivô, Karl Malone, que era o ala pivô, Magic Johnson, armador, e Michael Jordan, ala armador. Nem olhei aqui, mas possivelmente na temporada 90-91 esses tenham sido o All-NBA First Team, se não uma posição talvez tenha trocado. Ou seja, o time ideal, cada um de uma posição na NBA. A própria NBA já tem entre si essa premiação, escalar o que seria o time perfeito de todas as posições, e isso já é por si só o time dos sonhos, o time possível, mas é um time impraticável, é um time que nunca vai se reunir, é um time que você tem, baseado na performance deles naquele campeonato, cada posição o melhor é esse e aquele. E aí a Sports Illustrated coloca Dream Team, ela coloca esse termo ali em cima e diz assim: cuidado, presta atenção, tome cuidado, planeta. Esse poderá ser o time
da América, time dos Estados Unidos, nas Olimpíadas. Esse pode ser o 5, né? Pode ser o 5 ideal dos Estados Unidos nas Olimpíadas. Charles Barkley, Patrick Ewing, Karl Malone, Magic Johnson e Michael Jordan. Então, o que nós temos neste momento? Nós temos neste momento o seguinte: Charles Barkley e Michael Jordan estrearam na NBA em 84, Patrick Ewing em 85 e Karl Malone acho que também em 85 ou 86. O Magic já anterior, 1979, né? 80, mas ainda estava no auge da sua forma. E ele tinha 31 anos ainda, o Magic tinha. Então ele era a grande figura ainda. Michael Jordan não tinha sido campeão, né, com os Bulls. Inclusive a final da NBA de 91 defronta o Lakers de Magic e o Bulls do Jordan. E esses outros caras eram eliminados, né, por esses dois, pelos seus Lakers, pelos seus Bulls, mas eram os grandes nomes de cada uma dessas posições, fatalmente. Então, o que acontece? Neste momento, todos esses caras não estavam no auge, né? A gente já vai falar a respeito disso um pouquinho. O Jordan estava muito próximo do auge, o Magic já não era mais o melhor, o Jordan ainda iria melhorar um pouquinho, mas muito em breve, o Magic já estava num certo declínio para o padrão Magic Johnson. Ao passo que o Barkley, o Ewing e o Malone também nos próximos 3, 4 anos iriam chegar às suas melhores formas, né? Nos seus 2, 3 anos, no caso do Barkley ali, né? Chegariam no seu ápice. Então eles jogaram essa possibilidade 1 ano e meio antes dos Jogos de Barcelona de 92. E a partir daí que começa a ser, that's a dream team. E se colocarem, como é que vai ser, quem vai ser escalado, quem vão ser... bastaria você pegar lá, né, o NBA First Team ou o NBA Second Team, seria perfeito, seriam campeões e vices, inclusive, se pudessem assim jogar. Mas, eu havia separado aqui, a própria Nike, quando ela lançou essa camisa, acho que foi, não lembro que ano, mas é uma camisa do Carmelo Anthony, né? Você pode ver aqui, o rapaz pôs para vender nessa loja virtual, uma camisa do Carmelo Anthony, acho que de 2000, tá? Talvez de 2000 ou 2002, agora estou na dúvida. Mas a própria Nike colocou dentro dela esse símbolo e declarou The Original Dream Team das Olimpíadas de 1960. Tem aqui toda a campanha dos 47º Jogos Olímpicos. O USA Basketball Team, né, venceu todos os seus 8 jogos. Tem inclusive os placares, foram placares muito elásticos, mais elásticos do que os de 92 e de outras todas as Olimpíadas. A final, inclusive, foi contra o Brasil, né? E aí o que você tinha? Você tinha ali 3 jogadores que estão no panteão dos melhores de todos os tempos. 2 deles, especialmente, que são no top 10 da história da NBA, que é o Oscar Robertson e o Jerry West. Esses 2 camaradas aqui. O Jerry West, que é a logo da NBA, e o Oscar Robertson, que é o Mr. Triple Double, né? Durante 5 temporadas, ele teve médias de pontos, rebotes e assistências acima dos 10, né? Acima de 2 dígitos. Ao longo de 5 temporadas, o que ele produziu daria uma média de triplo-duplo, né? Isso só agora, muito recentemente, o Russell Westbrook conseguiu igualar em termos de temporada, mas o próprio Russell Westbrook não tem nem 20% do tamanho que o Oscar Robertson tem na história do basquete. E aí o Oscar Robertson dá uma entrevista, né? Esses 2 times foram para o Hall da Fama juntos, né? Em 1992 e 1960 foram indicados para o Hall da Fama como as equipes americanas que quebraram os padrões, que como o próprio Oscar Robertson está dizendo aqui, ditou o padrão, né? A primeira, porque foi realmente aquela que
que encantou o mundo na sua época, o que eles eram, que eles maravilharam, e essa outra porque a mudança de regra permitindo os jogadores da NBA jogar. O detalhe é que esse time de 1960, tanto o West, quanto Oscar Robertson, quanto o Jerry Lucas, Walt Bellamy, Darrell Imhoff e alguns outros nomes que tiveram sucesso na NBA, Adrian Smith foi, por exemplo, MVP do All-Star Game de 66 e alguns outros caras importantes que foram para a NBA, mas eram universitários, né? Já tinha-se a regra. Essa regra é vigente desde 1936, nos Jogos Olímpicos, que quando começou-se as ligas americanas, né? E a NBA se sedimenta a partir de 46 e em 50 que mudou o nome, portanto sempre nos Jogos Olímpicos foi vigente essa regra, né? De que eles não atuariam nos times. Mas pela campanha, pelo talento especial desses caras, eles são reconhecidos, né? Como pus aqui a própria Nike. Você tem esse vídeo, vou deixar para vocês a sugestão, né? The Original USA Dream Team. Formidável você ver esses caras jogando enquanto eles estavam à frente das suas equipes. Porém, essa questão dos craques da NBA jogarem aconteceu ainda lá atrás, nos anos 60, mais precisamente no ano de 1964. Eram os Jogos da Boa Vontade, né, The Goodwill Ambassadors, se reuniram de fato os craques da NBA. Então você pegou tanto o Oscar Robertson quanto o Jerry West, acho que não. O Jerry West não participou. Mas o Jerry Lucas, que estava nesse time de 60, e o Oscar Robertson, além de Bill Russell, né, o maior campeão da história da NBA, Tom Gola, que também entrou para a lista dos 50 maiores lá em 1996, Casey Jones, que fazia parte do Celtics octocampeão, Tom Henshaw, mesma coisa, Bob Cousy, que 6 vezes campeão da NBA, um dos melhores de todos os tempos, e o Bob Petty, campeão de 58, números absurdos também. Então foi essa primeira reunião dos craques da NBA viajando o mundo e mostrando o que eles eram, né? Aqui uma imagem. Vou deixar esse artigo para quem tiver o inglês afiado e quem tiver curiosidade, né? Dar uma lida a respeito disso. O verdadeiro Dream Team, na sua gênese, é este. Este é o time que levou o encanto, inclusive o termo That's a Dream Team já havia sido usado lá, e essa referência da Sports Illustrated populariza isso. Então, até nesse sentido, né, o termo da Sports Illustrated também buscando lá atrás os times americanos que jogaram nos anos 60 e especialmente essa turnê mundial. O interessante é que o Oscar Robertson diz aqui o seguinte, eu vou ler só esse trechinho, traduzindo para o português, que vai ditar muito do que eu vou falar para vocês na sequência, nessa nossa comparação. Palavras do Oscar Robertson, esse é um artigo dele, tá? O Dream Team do qual você nunca ouviu falar. Ele diz o seguinte nesse parágrafo, mas o nosso Dream Team foi esquecido pela NBA, pela mídia e até mesmo pelo nosso governo. Da mesma forma que éramos largamente ou majoritariamente ignorados no nosso país naquela época. Mas há uma razão particular pela qual essa turnê, esse time deve ser lembrado e eu vou explicá-la neste artigo. Então ele diz que este time foi esquecido pela NBA, ou seja, aquilo que eu vou ainda tentar em próximos vídeos dar uma luz para nós entendermos. A própria NBA, quando trata a sua história pré-meados dos anos 80, não é nem na fusão, não é nem nas mudanças de nome, a partir de meados dos anos 80, a NBA olha para trás sempre num sentido olha como era naquela época. Eles não dão a verdadeira ênfase e o respeito que esses caras todos merecem, né?
tanto no sentido da qualidade deles, como das barreiras que eles quebraram e modificaram na história do basquete e do esporte mundial de uma forma geral. Esquecidos pela mídia, obviamente, que interesse que vai ter você em 2012, no caso, que eu comparei, falar de um time de 1960. Vamos falar do time de 92, que já entrando para a internet, já entrando para a televisão, mundo afora, e está mais recente. Os grandes nomes daquele time são também figuras populares, né? O Jordan com a sua marca de tênis, o Magic Johnson, dono de equipe, o Barkley está na ESPN e tudo mais. Então, os caras estão aí na televisão, vamos falar deles, não vamos falar de quem seja antes, nem para explicar, até porque explicar a história não é uma coisa muito popular, né? Basta ver que os meus próprios vídeos têm muito menos acesso do que qualquer baboseira que se fale na internet hoje em dia. Não estou nem me comparando, dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas que eu proponho para vocês trazer um pouco de conteúdo. Não trago aqui uma forma atrativa. Eu sei que a duração dos vídeos é bastante longa, mas é porque justamente para trazer conteúdo e conteúdo analítico não tem como ser superficial, não tem como ser raso, não tem como ficar só na gracinha, não é isso? Então a origem é essa, a base é essa, mas eu também não vou comparar a 92 com esses aqui, até porque eu precisaria explicar um por um desses jogadores, mostrar o tamanho deles e ainda assim, se for pensar, né, pegasse esses 8 contra os 8 melhores de 92, talvez ainda 92 fique na frente. Né? Então eu já falei sobre a origem do termo, do termo como que se popularizou, falei da origem dessas grandes seleções americanas, falei do problema da questão dos profissionais da NBA atuarem nas seleções e por que é tão emblemático o 92. E agora, então, eu vou fazer a minha comparação, que não vai ser nem com 2008, nem com 2012, nem com esse de 60 que eu falei, mas vai ser com uma outra equipe que aconteceu muito próximo. Porém, vai estar linkado a isso que o Oscar Robertson falou. A mídia não faz muita questão de lembrar. Né? Então, vou só fechar aqui os outros vídeos, as outras páginas que eu havia mencionado. A capa, né, de 91, então vou deixar também o link para ela. E é aqui que começa, né, o termo. Aqui o grande time de 92. Então aqui você tinha, em 92, você tinha o Chris Leitner, não me lembro agora a pronúncia correta, que era universitário. Então ele é o único jogador que era da universidade mesmo, né? Christian Leitner, acho. Então você tem 12, 4, 8, 12, né? Que são, a ideia seria 2 times e mais 2 backups. Os backups eram o Leitner e o Chris Mullin. O Chris Mullin era um belo jogador, atuava pelo Warriors, né? Acho que era pelo Warriors. Belo chutador, teve belos momentos aí na NBA. Não é um dos melhores de todos os tempos, mas é um belo jogador e o Leitner era universitário, foi o único universitário escolhido. E aí você tinha o Patrick Ewing, como a Sports Illustrated havia antecipado, nós temos o Ewing, o Jordan, o Magic, o Barkley e o Malone. Né? Então esses 5 que seria o starting five ideal, antecipado 1 ano e meio antes, estavam presentes de fato. Mas, além disso, você tem Larry Bird, Scottie Pippen, John Stockton, Clyde Drexler, o Mullin, como falei, e o David Robinson. No entanto, antes da gente continuar, eu vou abrir aqui, não tinha colocado essa imagem, mas a Dream Team, Bird, Magic, Jordan, essa é a imagem que todos nós lembramos, né? É deles 3, né? Pensa em Dream Team de 92, a gente pensa nesses 3 aqui, né?
abrir a imagem aqui. A gente pensa nos três. Olhando para os três, olhando para o que eles são na história do basquete, realmente não houve nem no 60, nem no de 64. 64 talvez, dá para dizer que o Bill Russell, né, o Oscar Robertson e o Jerry West seria mais ou menos do mesmo tamanho, praticamente do mesmo tamanho. Kobe, LeBron e Dwayne Wade, em termos históricos, um pouquinho abaixo, mas também comparável. Né? Pensando nesses três trios, é muito próximo, mas esse ainda é superior. Porque aqui você tem três na minha lista pessoal, esses três estão no top 7 da história. Né? Então, Larry Bird, Michael Jordan e Magic Johnson poderiam ficar numa lista de 5 melhores de todos os tempos. Eu sempre vejo, eles aparecem. Então, entre os 7 de todos os tempos, pelo menos. Só que uma coisa é você pensar numa seleção de todos os tempos, né? Fazer um jogo dos sonhos aí, na verdade, e imaginar aquele melhor Michael Jordan, aquele melhor Diego Maradona. Quando a gente faz o futebol, a gente vai pensando não no Maradona que voltou a jogar no Boca, não no Pelé que foi para o Cosmos, não ou no Pelé que estava começando pelo Santos. Não, a gente não pensa no Messi que era companheiro do Ronaldinho Gaúcho, até eventualmente era reserva. Não, a gente pensa no Messi no seu ápice, no Pelé da Copa de 70, ou até um pouco antes. A gente pensa no Garrincha, que ganhou a Copa de 62, não pensa no Garrincha que foi lá jogar no Corinthians, não é? Este, então, é o problema que começa a gente questionar esse Dream Team do ponto de vista histórico, no comparativo com todas as outras seleções americanas, se de fato ele é o melhor time que já foi montado. Nós vamos entender isso agora, a partir de agora, que eu vou tentar colocar para vocês. O Larry Bird, nesse momento, deixa eu ver aqui na imagem, né? Vocês podem até perceber pela postura dele, quem for mais, tiver um olhar mais accurate, vai perceber que o Larry Bird já está demonstrando na sua própria fisionomia um cansaço, já está demonstrando não estar, não apenas não está 100% na forma dele, como ele já não estava praticamente num nível profissional. Tá? O Larry Bird sempre sofreu com problemas nas costas, problemas crônicos nas costas, mas a partir do final dos anos 80, precisamente temporada 88, 89, isso começa a gradativamente e intensivamente afetá-lo. Tem vários vídeos dele nos cantos, no próprio treinamento do Dream Team lá, com gelo e toalha nas costas, ele deitado no canto, pouco participando dos treinamentos. Várias dessas temporadas últimas que eu falei, ele perdeu muitos jogos que ele não participava. Então, o Larry Bird, que nós lembramos, né, para quem tem uma memória melhor assim, que acompanhou na época, o Larry Bird até 86, 87 é uma coisa, a partir disso já é outra. Né? Ele continuava sendo um excelente arremessador de três, continuava sendo uma presença impositiva em quadra, continuava sendo um trash talker, né? O cara que tirava os adversários do foco, continuava sendo ótimo no garrafão para brigar por rebote e roubar bola, mas já não era mais um top player da NBA. Né? Se você olhar aí os All-NBA First Teams, Second Teams, já nessa fase ele não entra mais, não é mais nem selecionado. Porém, ele é o Larry Bird, então ele faz parte desse time pelo que ele foi, pelo que ele era, pelo que ele representou, em honra até mesmo por todos esses anos 80 no qual ele não pôde jogar a Olimpíada, e ali ele jogou sempre, os minutos que ele tinha em quadra ele era muito eficiente, mas é mais ou menos, para quem tem a memória do Tim Duncan recente ou do Kareem Abdul-Jabbar naquele final dos anos 80, é a mesma coisa. O Larry Bird já não era mais um jogador titular, um jogador de alta performance. Não era.
Tá? O Magic Johnson é outro detalhe muito importante. Então, quando a Sports Illustrated faz aquela capa, fevereiro de 91, ele ainda estava na temporada 90-91, como eu disse, faria a final, inclusive. Até ali não imaginava-se nada que pudesse tirar o Magic, mesmo que ele não estava tão bom quanto ele já havia sido anteriormente, mas ele ainda era um top performer. Porém, em novembro de 91, mais precisamente no dia 7 de novembro de 91, o Magic Johnson vem a público, anuncia sua aposentadoria da NBA em virtude de ele ter contraído o vírus HIV. Então ele já não iniciou a temporada 91-92, ele anuncia já que a temporada havia começado, não joga nesses primeiros jogos e anuncia esse problema e se retira das quadras. Ele participa do All-Star Game de 92, ali em fevereiro de 92, também como honra ao que ele era, ao que ele foi, ao que ele tinha feito, e tudo que ele representava, mas ele já não tinha mais nem ritmo de jogo quando das Olimpíadas de 92. Ele não jogava basquete profissionalmente, em jogos de verdade, há um ano, né? E só jogou essa Olimpíada. Depois ele retorna em 96, faz uma breve participação, joga ali seus 30 e poucos jogos, pega um pouquinho dos playoffs e encerra definitivamente o Magic, né? Então você tinha desses três ícones, né, dos três mitos que são a nossa memória, Bird, Magic e Jordan juntos. Os dois, né? Um já estava aposentado de fato e fez um retorno ali específico para isso, e o outro já estava em vias de se aposentar. Foi nessa temporada 91-92, logo antes das Olimpíadas, que ele se aposentou de fato e que já não vinha nos últimos 3, 4 anos tendo condições de ter ritmo de jogo de verdade, né? Ao passo que esse outro camarada aqui, ele estava somente subindo. Então, 92 e 93 são os dois melhores anos do Jordan na NBA. Ele é campeão em 91, 92 e 93, mas sua performance, sua dominância de 92 e 93 é o melhor dele. Né? Talvez até 93 ainda melhor. De modo que aqui, realmente, ele era o melhor jogador do mundo, lógico, mas também estava num ápice de performance. Nós temos, como eu falei, o Laettner veio da universidade. Então, no nosso cotejo com outro time que eu vou colocar aí, o 12 contra 12, já é uma derrota inicial. Né? Perde-se esse 12º jogador, já vai perder para outro time que eu vou colocar, que todos eram profissionais e todos em alto nível. E o Chris Mullin, não quero também deixar ele muito para baixo, mas vamos colocar ele também como o cara que não está à altura de todos esses aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esses 10 aqui, tirando o Laettner e o Mullin, esses 10, historicamente, realmente é a reunião mais absurda que já se ouviu. É a reunião de nomes históricos mais absurdos. Mas eu estou questionando a fase que eles estavam e o que eles podiam produzir. Então, o Laettner e o Mullin vão acabar sendo as derrotas já iniciais no comparativo com outro time que eu vou colocar para vocês aqui. Este é o time dos Estados Unidos que jogou a Olimpíada de 1996 em casa, o time de Atlanta. Na minha memória, por eu aqui ter 10 anos e 92 tinha 6, é mais vívido esse time, até porque eu lembro também da seleção brasileira enfrentando eles. Então é mais vívido para mim esse time, eu vendo eles atuar, mas aqui eu vou me propor a fazer como fiz em 58, 70 das seleções brasileiras, vou fazer um comparativo dessas duas equipes, no homem contra homem, mas sobretudo no corpo do time e na fase que cada um deles vivia. Se vocês observarem de antemão, nós temos 5 jogadores que atuaram tanto em 92 quanto em 96. Karl Malone, Charles Barkley, John Stockton, Scottie Pippen e o David Robinson. Tá?
Então, nós temos David Robinson aqui, Karl Malone, John Stockton, Scottie Pippen e o Charles Barkley. Barkley, talvez eu possa dizer que ele estava melhor nessa fase. O melhor Barkley foi o Barkley de 93, 94, portanto, entre as duas coisas. Mas eu acredito que aqui ele estava, né, melhor ainda, porque ele estaria cada vez mais atingindo esse nível. Ele foi MVP da NBA na temporada 92, 93. Então, daria para nós dizermos que ele estava melhor aqui, né? Os Suns vão para a final de 93. Então, é entre as duas coisas esse Barkley. Daria para nós dizermos que o Barkley de lá era melhor do que o desse aqui, muito embora o daqui seja perceptivelmente maior do que o de 92. Aqui a disposição dos atletas está de uma forma diferente, né? Eles estão aparentemente numa escada, o técnico está no meio, então é uma outra concepção de foto. Aqui você percebe que colocou-se Malone e o Barkley como os grandes nomes, né, dessa equipe, e lógico que os grandalhões lá no fundo também para fazer a foto, mas aqui você percebe até pela posição que o Malone e o Barkley estão como os líderes desse time, comparando com o que era o Magic e o Jordan anterior. Olhando assim, Magic e Jordan são melhores do que o Malone e Barkley, né, como líderes. Sim, também aí entra um fato de menos publicidade, como a Olimpíada de 96 era nos Estados Unidos, não vai ter o frenesi deles saírem, conhecerem as coisas, como em 92 eles eram turistas, né? Não é mais novidade, né? Em 96 já não é mais novidade esse time, ou os NBA players atuando. Os Estados Unidos já tinha ganhado a Copa do Mundo de 94 também, então já não era mais aquela novidade, e para os americanos eles já eram parte da rotina, né? Então tem alguns fatores para nós entendermos o contexto do porquê daquele time de 92 também ser tão emblemático, simbólico. Mas comparando então, eu já disse do Barkley, talvez ele estivesse melhor ainda aqui do que estaria em 96, mas em 96 ele era maior. Tanto que ele participa, né, do famigerado Space Jam, né? Patrick Ewing também participa, e alguns outros. Mas o Karl Malone, por exemplo, comparando o Karl Malone daqui com o Karl Malone daqui, este aqui, Karl Malone, é o melhor. Em 96, ele havia acabado de ser eliminado no 7º jogo, né, ele e o Stockton, eliminados no jogo 7 das finais da Conferência Oeste, pelos Sonics do Gary Payton e do Shawn Kemp, né? O Malone, no ano seguinte, na temporada que começaria logo após essa Olimpíada, seria eleito o MVP da temporada, mesmo com Jordan nos Bulls. Os Jazz novamente vão para a final pela primeira vez, e em 98 também vão para a final, e em 98 e 99 o Malone ganha mais um MVP. Portanto, este Malone certamente era superior a este Malone aqui, tá? Outra questão do mesmo time, John Stockton aqui e John Stockton aqui. Qual John Stockton era melhor? Seguramente esse aí também, pela campanha dele, sempre os dois juntos, mas eles enfrentaram no mais alto nível, chegaram nas finais, coisa que eles não vinham fazendo. Então, os próprios estatísticas deles enquanto time e enquanto indivíduos só fazem melhorar. Os pontos do Malone, aos pouquinhos ele vai se tornando, até hoje ele é o segundo maior pontuador da história da NBA. O John Stockton vai só aumentando as roubadas de bola e as assistências para se tornar o líder em ambas as estatísticas, como eu já falei para vocês também em outros vídeos. E os dois fazendo parte dos All-Star Games, fazendo parte dos All-NBA First Teams ao longo de todo esse tempo aí. Então, com a saída do Magic Johnson, já em 91, o John Stockton se consolida como o principal armador. E você tinha um Gary Payton
que não era um armador tão genial quanto o John Stockton, mas era um defensor ainda melhor do que o John Stockton. Não à toa ele participa da seleção dos defensores da NBA ao longo de 9 anos. Então é ele, o Michael Jordan, o Kobe Bryant e o Kevin Garnett, que foram selecionados 9 vezes para o quinteto ideal de defesa. É uma premiação que passou a existir no final dos anos 60, né? E pelas posições deles, né? Armadores, o Kevin Garnett, a ala pivô. Mas eles, armadores, têm 9 seleções. Portanto, o Gary Payton era um exímio defensor. Falei dele também em outro vídeo, naquele vídeo a respeito do seriado do Michael Jordan, como ele foi preponderante para segurar aqueles Bulls e baixou o nível de eficiência do Michael Jordan por conta da defesa dele. Então você tinha aqui um jogador que estava no seu ápice, cujo ápice havia passado mais há pouco tempo, então estava no mesmo nível ainda. Então, para finalizar, os que estavam em ambas, né? O Gary Payton acabei antecipando para vocês. O David Robinson também estava nas duas, né? Temos ele aqui e temos ele aqui. Qual David Robinson estava melhor? O Robinson entrou na NBA em 89, 88, 89, 89, 90. Acho que 88, 89. Do Spurs. Então, aqui ele estava no seu terceiro ano como NBA player. E aqui ele já estava no seu 7º ano. Mas tem um detalhe. Ele foi eleito MVP da temporada 1995. Tá? Temporada 94-95, portanto, um ano antes. Nessa temporada de 93-94, ele foi o cestinha da NBA. Ele fez um jogo que ele marcou 71 pontos. Então, de Admiral, o seu ápice foi nesta fase aqui. Ele acabaria sendo campeão em 99, já não tão no ápice, e em 2003 também. Então, o melhor David Robinson dos dois, sem a menor dúvida, é esse aqui. Jogador já mais maduro, mais forte, mais dominante de garrafão, mais pontuador e também líder da sua equipe, o San Antonio Spurs. Portanto, dos que estiveram presentes, né, David Robinson, Karl Malone, Stockton e Barkley, nas duas seleções, somente o Barkley não era tão genial em 96 quanto fora em 92, os outros 3 só fizeram melhorar. E o quinto nome que aparece em ambas é este aqui, o grande Scottie Pippen. Scottie Pippen está aqui e está aqui. Qual Scottie Pippen é melhor? Seguramente o Scottie Pippen de 96. Um jogador mais maduro, um jogador que havia enfrentado em 93, 94 a ausência do Michael Jordan, e tendo que colocar no ombro esse Bulls, acaba não conseguindo o título, mas foi só crescendo, foi MVP do All-Star Game de 94, liderou todas as estatísticas do Bulls na temporada 93-94, era também esse defensor, né? Eu falei que esses caras foram selecionados 9 vezes, o Pippen foi selecionado 7 vezes como defensor, e as suas melhores médias defensivas são nesse período 95, 96, 96, 97. O Bulls tinha acabado de ser campeões novamente, né, em 96, e o seriam nos próximos 2 anos. Portanto, sem dúvida, esse Pippen era maior, melhor do que aquele Pippen anterior. Aquele Pippen anterior já havia uma vez participado do All-Star Game, já tinha um título, mas ainda não tinha uma solidez enquanto indivíduo, né? Esse aqui já tinha uma solidez, já inclusive no ano logo sequencial, entra também para a galeria dos 50 melhores jogadores da história da NBA, mesmo estando atuando, né? Então, dos 5 que participaram de ambas, 4, sem dúvida, eram muito melhores em 96, e o outro caso é o Charles Barkley, que não dá para dizer que, nossa, em 92 ele era muito superior ao de 96. Ele era melhor em 92, mas ele seguia sendo dominante em 96.
os Rockets perdem na final de conferência no jogo 7 para os Jazz de John Stockton e Karl Malone, inclusive, né? Os outros nomes aqui, vamos colocar, já falei do Gary Payton também. Este camarada aqui é o Mitch Richmond, um ótimo jogador, não é um gênio, não é um craque. Ele é o piorzinho de toda essa galera aqui. Então vamos considerar assim, o Mitch Richmond era All-Star e era o piorzinho de 96. O piorzinho de 92 era um jogador que veio do basquete universitário. Então não tem comparação também, né? Pegando aí dos 11 para frente. Vamos comparar por posição. Chris Mullin, eu falei bem dele, foi um belo jogador. Mas aqui, em 96, você tinha Red Miller. Red Miller é uma lenda da NBA. Não é um dos 30 de todos os tempos, mas é um dos melhores jogadores aí, dos 100 melhores de todos os tempos, sem a menor dúvida. Um dos melhores matadores de bola de 3, um jogador bastante decisivo. Quem acompanhou a série lá do Last Dance viu que os Pacers, né, infelizmente não conquistaram nenhum título. 98 perdem no jogo 7 para os Bulls, na final da conferência, e em 2000 perdem, 2000 ou 2001, 2000 perdem nas finais para o Lakers de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. Então, a exemplo de Malone, Stockton e do próprio Barkley, a geração deles foi complicada, né? Eles pegaram o ápice do Jordan e Pippen, depois o Kobe. Então eles não eram os melhores da sua época, mas certamente atuando um pouco depois, até mesmo tanto antes, poderiam ter alcançado suas glórias. De todo modo, o Red Miller é lendário, está no Hall da Fama. Como falei, da bola de 3 é um dos top 3 de todos os tempos na bola de 3, junto com o Ray Allen e o Stephen Curry. Tem jogos memoráveis, aquele jogo, por exemplo, que os Pacers estavam perdendo por, acho que 8 pontos, né? Ele faz 9 pontos em 8 segundos, ele mata uma bola de 3, na sequência eles roubam e ele mata de novo, aí na outra sequência ele sofre uma falta e mata os lances livres. Então, um jogador especial, né? Um grande jogador dessa época, um dos melhores que tinha aí na NBA era alarmador. Ele jogaria na posição que seria do Michael Jordan, né? O Michael Jordan não jogou a Olimpíada de 96, alegadamente porque ele queria dar oportunidade para outros fazerem parte disso. Talvez o fato deste time não ter o Michael Jordan não torne esse time inferior ao de 92, de largada, né? Nós estamos analisando, mas provavelmente esse é o fator. O fato de não ter o Michael Jordan traz muito menos atenção. O fato de ser já no próprio Estados Unidos não tem aquele frenesi turístico, e o fato de já não ser a primeira vez que os NBAs estão atuando também tira aquela surpresa, né? Então é muito mais por aí que a gente vai vendo, que tecnicamente nós estamos analisando e observando que este time é superior ao de 92. Aqui você tem Anthony Hardaway. Anthony Hardaway era parceiraço do Shaquille O'Neal nesse período. Ele estava aí na sua segunda temporada, ou terceira temporada, a exemplo do Grant Hill. Esses dois caras, eles apareceram na NBA como bombas, verdadeiras cataclismas que acontecem. Eram os LeBron James e os Kevin Durant da época ali. Eles eram chamados de futuros Michael Jordans. O Michael Jordan tem uma entrevista em 96 em que pergunto para ele, ele diz que não gosta disso, que cada um é seu indivíduo, mas que tem 2 jogadores que ele acha que vão dominar e que vão ser os gigantes para próximas temporadas. Ele diz Anthony Hardaway, Grant Hill, acho que ele cita também, não estou lembrado, ele cita mais um outro jogador, mas ele dá principal destaque a esses 2. E o que acontece? Eles eram realmente, não o novo Michael Jordan, mas eles eram realmente craques de bola, se você olhar as estatísticas deles. Porém, todos os 2
sofreriam já a partir do final dos anos 90, sobretudo início dos anos 2000, muito com lesões, joelho, tornozelo, o que arrebentou com as carreiras deles. Então, são dois caras que certamente seriam muito maiores na história da NBA se não fosse pelas lesões, né? Mas o que eles produziam nesta época já era o suficiente para colocá-los como superiores. Por exemplo, tá? Vamos dizer aqui, o Clyde Drexler, basta lembrar que o Jordan falou dele, né, no seriado, e eu sentiu-se ofendido ao vê-lo. O Chris Mullin, como eu havia mencionado. Então, por exemplo, eu colocaria tranquilamente ambos acima, né, desses outros jogadores ali, 92. Então, considerando que o Mitch Richmond, o Anthony Hardaway e o Grant Hill são os três piores jogadores do time de 93, de 96, eles são tranquilamente melhores que o Leitner, que o Mullin e inclusive que o Clyde Drexler. São os três piores, são melhores do que os outros três piores de 92. Os 5 que participaram de ambas, Malone, Robinson, repetindo, Pippen, Stockton e Barkley, dos 5, 4 de 96 são seguramente melhores e o outro está no mesmo patamar. Você tem aí então outros 3 mais 5, outros 4 jogadores para nós compararmos, que vão ser Patrick Ewing, Magic Johnson, Michael Jordan e Larry Bird. Larry Bird já estava em vias de aposentar, já era um ex-jogador em atividade. Magic Johnson era um ex-jogador. Aqui você tem, como eu disse, Shaquille O'Neal. Então você tem um Shaquille O'Neal que estava no seu, ainda por chegar no seu ápice, mas já era cestinha da NBA, já era Rookie of the Year, já era uma bomba na NBA, tinha acabado de sair do Magic para ir para o Lakers, em breve estaria ganhando mais campeonatos, mas já era desde que ele chegou, tem alguns jogadores como o Michael Jordan, como o Magic Johnson, como o Larry Bird. O Shaquille O'Neal é aquele jogador que chega, ele não parece um estreante, ele já parece um jogador histórico. Inclusive, o Shaquille O'Neal também está na lista dos 50 melhores jogadores de todos os tempos, que foi feita neste ano aí na sequência. Portanto, ele tinha 3 anos de NBA, 4 anos, e já estava na lista dos 50 melhores da história da NBA. Ele só tenderia a melhorar muito. Então, Patrick Ewing era ótimo, né? Quem viu o Patrick Ewing jogar sabe que o cara era dominante, mas não se compara ao Shaquille O'Neal. Não se compara. Shaquille O'Neal seguramente muito superior ao Patrick Ewing, ok? Muito superior. Sobra apenas um nome dessa lista aqui, que é o Michael Jordan, e apenas um nome dessa lista aqui, que é a Hakeem Olajuwon. Então, recapitulando, os 5 que jogaram em 96 e em 92, 4 muito melhores em 96. Os 3 piores nome de 92 são inferiores aos 3 piores de 96. Os outros 2 gênios de 92 eram ex-atletas. E você tem 2 caras históricos, que são o Gary Payton e o Reggie Miller, em substituição a ambos. Pegando a fase de cada um, eu não estou dizendo que Magic Johnson e Larry Bird estejam abaixo de Reggie Miller e Gary Payton. Não seria louco de fazer isso. Mas eu já dei os atributos de Miller e de Payton que demonstram que eles eram muito grandes. De todo modo, neste momento de 96 e aquele momento deles de 92, se você olhar o que eles produziam nesses momentos, sem a menor dúvida, Reggie Miller e Gary Payton estavam muito melhores do que Magic Johnson e Larry Bird, que não estavam. E o que sobra, como eu falei, é Hakeem Olajuwon e Michael Jordan.
Hakeem Olajuwon é pivô, Jordan é alarmador, não se compara. Mas, se sobrou os dois nomes, e aqui não é intenção de dizer com qual você ficaria, até porque eu poderia fazer outras trocas, do tipo, poria o Jordan no lugar do Reggie Miller, né? E colocaria o Hakeem no lugar do David Robinson, eventualmente, ou do próprio Patrick Ewing, tranquilamente. Mas a questão é, se só sobrou os dois, vamos ver o que era Hakeem Olajuwon no momento desta Olimpíada, deste momento aí. A curiosidade é justamente essa. Ele nasceu na Nigéria, mas ele se naturalizou americano e ele pôde defender a seleção americana. Acho que ele se naturaliza em 94 e defende a seleção americana. Então, uma compensação à ausência do Jordan. Mas o que era Hakeem Olajuwon nesse momento? Hakeem Olajuwon estreou na NBA no mesmo ano do Michael Jordan. Os dois participaram do draft de 84, o mesmo draft do qual o Barkley, o Stockton e o grande Oscar fizeram parte. Mas quem foi o primeiro colocado daquele draft foi Hakeem Olajuwon. Michael Jordan foi terceiro naquele draft. Hakeem Olajuwon, nesse momento, 96, ele vinha apenas do seguinte: um bicampeonato da NBA e um MVP das finais. Ele foi o MVP das finais de 93, 94 e 94, 95. Ele foi campeão com os Rockets ali. Então, era este Hakeem Olajuwon, era este jogador que estava ali nesse momento. De todos eles, todos esses craques que estavam ou em franca ascensão ou já naquele momento, mas ainda muito bem, este era o melhor jogador dessa seleção. E eu não vou dizer que ele era o melhor jogador do mundo em 96, porque tinha ainda o Michael Jordan, mas ele era o segundo melhor jogador do mundo, e se essa seleção fosse montada em 95, ele seria o melhor jogador do mundo. Então, sem a menor dúvida, tenho até menos dúvida em dizer isso do que de dizer que 58, a Copa de 58 é melhor do que de 70. A seleção americana da Olimpíada de 96 é a melhor seleção americana já montada, é superior ao famigerado Dream Team. Acontece algo inverso, né, historicamente falando. Em 58 nós carecemos de imagens, nós carecemos de audiovisual. 70 transbordam. Aqui é o contrário, é por ser em casa, por não ter um Michael Jordan, portanto menos holofotes, por já ter acontecido aquilo, né, da entrada da NBA, por ser aquela ideia de repeat, que esse time é esquecido e bizarramente colocado abaixo até dos times mais recentes de 2008 e de 2012. Mas este foi pegando a fase dos jogadores, os momentos dos jogadores em todas as posições, o melhor time que os Estados Unidos já montaram. Corroborando o que eu disse, temos recentes entrevistas do Grant Hill, em que ele diz o seguinte, ele fala, né, dos times, ele acredita, ele diz que ele crê que se eles pudessem ter se enfrentado 92 e 96, o time de 92 e o time de 96, eles crê que teriam vencido. E ele diz assim no final, fico feliz por esse assunto ter sido levantado, pois sinto que a gente não tem o devido respeito das pessoas. Shaquille O'Neal também já havia dito isso alguns anos antes, que ele achava que o Dream Team 2 venceria o Dream Team 1. Eu também acho.